chegando, a gente vai orando. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença. Eu quero, junto, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com a minha casa, Te adorar, Te exaltar. Recebe nessa noite, Senhor, a adoração do Teu povo, a adoração da Tua igreja, a adoração, Senhor, dos Teus filhos, dos eleitos, da minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu Te peço nessa noite, eu clamo, Senhor, pelos profissionais da saúde, Pai. Visita, Senhor, abençoa a Thaís, abençoa os irmãos, abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando agora, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão sendo tratados, Senhor, nos hospitais. Dê sabedoria aos nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, é o que eu Te peço, Pai. E abençoe-nos, dando graça nessa noite, para transmitir o ensinamento que vamos falar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número. Abre a sua Bíblia. Você que está na sua casa, junto comigo, a minha casa aqui agora, reunido, nós vamos abrir a Bíblia nos Salmos de número 125, de novo. Semana passada nós abrimos no Salmo 125 e hoje eu quero novamente ler o Salmo 125, que demonstra a segurança daquele que confia em Deus. E diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam maldade, paz haverá sobre Israel. Amém? Vamos cantar louvores. Em nome de Jesus. Ei, som A. Ei, som A. Enquanto você vai se preparando aí, convide mais pessoas para estar conosco nesta live, porque hoje nós vamos falar um ensinamento muito sério. Hoje eu vou falar sobre culto online, sobre batismo online, sobre ceia online. Então você que quer aprender, convide mais pessoas também para participar, porque hoje vai ser uma bênção. Vamos cantar em nome de Jesus. Por tudo tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado em Jesus. Eu
aqueles que estão em casa, reúna com a sua família agora, se você puder, e ore ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que orar. Orar sem cessar. Vamos orar pelo nosso Brasil? Vamos orar pelo nosso estado. Você que é de outro estado, ore pelo seu estado. Você que é de outro país, ore pelo seu país. Você que é de outra cidade, ore pela sua cidade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento junto com a minha família, Senhor, aqui na minha casa, pela minha cidade, pelas cidades vizinhas. Oro, Senhor, pelo estado de São Paulo. Eu oro pelos outros estados do Brasil, da nossa nação, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus, o Brasil. Visita o Brasil, Senhor. Visita as famílias do nosso Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as crianças do nosso Brasil. Visita os jovens. Visita, Senhor, homens e mulheres. Visita as famílias. Visita os idosos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que precisam, Senhor, neste momento de um milagre, porque está porventura acamado, Senhor. Visita a economia do nosso Brasil, Senhor. Quantas pessoas sendo demitidas no nosso estado, Senhor. Visita os empresários, visita, Senhor, os governantes. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que nada pode impedir a tua ira, Senhor, mas nós podemos, Senhor, orar para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Converta o nosso coração a Ti, Jesus. Que possamos Te buscar com sinceridade, meu Deus, amando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que as pessoas venham ter mais temor pelo Senhor, mais temor pela Tua palavra, mais temor pelas coisas do Teu reino. Que a Tua igreja, Senhor, venha a ser mais santa, que o Teu povo venha a ser diferente, meu Pai. Que o Teu povo, Senhor, venha a ter mais cuidado em Te servir, Senhor. Visita, Senhor, a missão Betesda. Visita, Senhor, o nosso povo. Visita a igreja de Cristo, Senhor. Que possamos ser, neste momento, referência, Senhor. Senhor, eu Te peço, Pai, para a glória do Teu nome, que o Senhor encha, Senhor, as nossas vidas do Teu Espírito Santo. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos de amor, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos da Tua graça, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui hoje mais renovados. Que possamos, Senhor, mudar os nossos pensamentos e amar mais a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado de uma forma muito especial, em nome de Jesus. E eu quero convidar os irmãos, a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo de número 2. Aqueles que podem.
Atos dos Apóstolos. Quem estiver assistindo, dá um joinha aí. O pessoal está dizendo aí a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Quem está ligado, firme. Ó, nós vamos falar hoje sobre culto online, batismo online e ceia online. Próximo domingo seria a nossa ceia em nossa igreja, na Missão Bethesda. Nós não vamos fazer. Caso formos fazer, nós vamos fazer pessoalmente no lar dos irmãos. Antes de aparecer os críticos de plantão, porque eu sei que sempre aparece, principalmente quando nós estamos online, dizendo, mas você não fez culto online? Eu já vou deixar claro qual é a diferença do que nós fazemos aqui e de um culto online. Nós não fazemos culto online, nós transmitimos o culto que é online. É diferente. Eu estou reunido, por exemplo, na minha casa com a minha família. A Solange não quer aparecer, mas dá um joinha assim ou fala alguma coisa para o pessoal ver. Dá paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. A Solange está aqui. O Davi está aqui. O Davi me ajuda. Parece, Davi, dá um joinha para os irmãos aí. O Davi está aqui. Então, eu faço um culto no lar. O culto que a gente fez é culto no lar. Qual foi a instrução que nós temos para a igreja? Vocês vão se reunir, os irmãos, na hora do culto normal. E nós vamos prestar o nosso culto com a nossa família, mas a palavra vai ser a mesma. Cada um ora na sua casa. O louvor nós cantamos junto, mas a palavra de Deus a gente compartilha a mesma. Isso já era feito há muito tempo, antes da internet. E alguém vai dizer, como isso, pastor? Ora, quantas vezes você não ouviu programação de rádio? Eu mesmo já fiz programação de rádio. Quando a gente entrava dentro de um estúdio, a gente entrava orando para buscar a Deus, para que Deus desse graça naquela programação. A gente pregava da mesma forma no rádio. Enfim. E a palavra de Deus era transmitida, ao invés da internet, via rádio. Isso que a gente faz hoje. Então, nós não podemos dizer que nós fazemos culto online. Ou seja, o termo seria outro. Nós transmitimos a palavra de Deus, a pregação e o ensinamento online. Hoje seria culto de ensinamento na nossa igreja. E o que eu fiz? Simplesmente transferi. O mesmo, ao invés dos irmãos estarem reunidos para aprender, eu vou trazer essa mesma palavra e nós vamos aprender a diferença aqui, ou via rádio ou via internet. Então não é um culto online. Por quê? Porque não existe culto online. E ceia. Também não existe ceia online. E nós vamos falar desse assunto daqui a pouco. E aí, para piorar o negócio, porque semana passada eu disse que eu ia gravar um vídeo falando sobre ceia online, e antes de eu gravar o vídeo, já apareceu um pastor fazendo batismo online. E aí eu falei, agora complicou o negócio, porque ao invés de eu ter que gravar um vídeo falando sobre um assunto, vou ter que gravar 2. Então, eu achei melhor resumir o assunto todo no ensinamento hoje, e abordar todos esses assuntos. Por isso, vamos acompanhar Atos capítulo 2 e o versículo de número 42. Como era a igreja naqueles dias dos apóstolos? Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Ele julga os vivos e os mortos. Um dia vai voltar. Ele morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia.
deixou o Espírito Santo. Tudo isso que eu acabei de falar faz parte do nosso credo, ou seja, aquilo que a gente crê. E em cima disso tudo é feita uma doutrina, ou seja, ensinamentos que devem ser seguidos. Agora veja, tem o credo, aquilo que a gente crê, doutrinas que são ensinamentos a ser seguido e não pode ser quebrado. E existe uma questão que nós chamamos de sacramento, ou seja, algum tipo de coisas, cultura, ensinamento ou doutrina que deve ser seguido ao pé da risca, ou seja, é um sacramento. Batismo é um sacramento. Casamento é um sacramento. Então essas coisas não podem ser quebradas. Então Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos ensinavam. Os apóstolos eram só aqueles 12 que Jesus discipulou. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, em casa, comiam com alegria, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, não é na igreja, é a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então vamos lá. Nós temos aqui um texto muito amplo. Nós temos um texto muito amplo para falar de muitas coisas. Nós temos que aprender sobre muitas coisas. Por que nós não podemos fazer culto online? Porque não existe culto online na Bíblia. Essa não foi a doutrina que os apóstolos ensinou. Como era feito o culto? Efésios 5:19, Paulo vai dizer: falando entre vós. Observe que todos estavam reunidos como? Juntos. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Como é que nós devemos fazer o nosso culto? Reunidos, juntos, cantando louvores a Deus. Observe que eu fiz o nosso culto aqui em casa, transmitindo online. Nós começamos com salmos, salmodiando, conforme a instrução de Paulo aos Efésios 5, verso 19, cantando louvores e hino e adorando a Deus. Mas isso cada um de forma particular. Esse é um ponto da doutrina do culto. É por isso que o culto não pode ter, por exemplo, shows, tipo teatro. Se alguém quiser fazer teatro, como muitas igrejas fazem, que façam a parte do culto, não do culto. Dança, aquelas danças que o pessoal faz, isso não é bíblico, gente. Nós temos que entender que o culto é da forma bíblica. E se alguém fizer um culto da forma em que não é bíblico, Deus não aceita. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos prestar o nosso culto racional, com entendimento. Então, nós temos já algumas bases para falar que não temos culto online. Ou seja, o culto é presencial. Nós temos os cultos nos nossos lares, transmitimos online. E quem não está prestando o seu culto na sua casa, ou em particular,
com Deus está apenas participando de uma live e nada mais. Porque não devemos fazer ceia online. E aqui vai pegar, porque o que teve de pastores fazendo ceia online não é brincadeira, gente. Nós temos que tomar cuidado. O momento é propício para o diabo distorcer as doutrinas. E eu vou pegar alguns textos, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Mateus, capítulo 26 e o verso 17. Começando por Mateus, onde nos conta sobre a ceia. Quando Jesus vai mandar os discípulos prepararem a ceia. Observe só. Versículo de número 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. O que é ceia, gente? Ceia é sentar na mesa com os irmãos. Deixa eu lembrar uma coisa importante aqui, porque a ceia não é como a ceia que Jesus fez e como os apóstolos faziam, não é como a que a gente faz. Nós estamos muito longe dessa questão. Como era a ceia? Era era um jantar mesmo. Várias pessoas que fossem se reunir, trazia lá, um trazia um pão, outro trazia, não sei se comia arroz, né, mas não era da cultura deles. Um trazia arroz, outro trazia um feijão, outro trazia um frango, outro trazia alguma outra coisa. E se reuniam na mesa, sentando e comiam todos juntos. Isso era comunhão e essa era a ceia. Com o passar do tempo, como Jesus disse, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Ora, nós, de forma simbólica, a partir do momento que a igreja foi tendo outra cultura, de forma simbólica, nós preparamos a ceia só com um pedaço de pão, simbolizando o corpo de Cristo, e preparamos a ceia com o vinho, ou um cálice, ou suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. E aí nós comemos o corpo de forma simbólica e bebemos o vinho de forma simbólica ao sangue. Observe que nós fazemos diferente, mas ainda assim está de forma bíblica, porque comemos do corpo e do sangue de Jesus. E isso é a ceia. Quando o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo de número 17, eu vou ler com você, 1 Coríntios capítulo 17, sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 17. Olha só. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Observe que na ceia tinha o quê? Um ajuntamento dos cristãos, daqueles que eram convertidos. O que na internet não acontece. Na internet isso não acontece. Por quê? Porque nós não podemos estar juntos, reunidos em um espaço físico. Quando vocês se ajuntam, Paulo disse, eu não posso louvar, porque eu não posso dizer que vocês estão fazendo coisa boa, porque vocês estão se juntando para pior. Vocês se juntam aonde? Olha o versículo de número 18, perdão. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, quando a gente lê o texto de Atos capítulo 2, a partir do verso 42, a gente viu claramente que a igreja se reunia seguindo a doutrina dos apóstolos aonde? No templo e em casa.
Quando a Bíblia fala da igreja aqui, é sinônimo do templo naquela época. Então a igreja estava reunida, a igreja, o corpo de Cristo, estava reunido em um determinado lugar. Por que nós não podemos fazer ceia online? Quem fizer está errado, não está ensinando de forma bíblica. Porque não estão junto de corpo presente. Eu poderia fazer uma ceia na minha casa, com a minha família, e participar do corpo e do sangue de Cristo. Atos 2, 46. A igreja partiu o pão e estavam juntos em casa e no templo. Mas online não. Quando o apóstolo Paulo fala de participar da ceia, nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque Paulo não está tirando uma coisa da cabeça dele. Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra. Agora, se nós não agir da forma em que a Bíblia está falando, nós estamos tirando a inerrância das Escrituras. Ou seja, nós estamos dizendo que essa Escritura não vale de nada. O que Paulo escreveu, Paulo foi Paulo. Opa, mas nós estamos esquecendo que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o que ele escreveu. E se nós não acreditarmos assim, que tipo de cristão e de igreja nós somos? Então nós não acreditamos nem na Bíblia. Mateus capítulo 26, verso 26, diz que enquanto eles comiam, 1 Coríntios capítulo 11, diz que eles também estão comendo. O nome disso é koinonia. A palavra grega aqui que aparece para comunhão é koinonia, do grego. A igreja junto, reunida, faz completar esta comunhão, koinonia. Eu estou na minha casa, minha família está na minha casa e os irmãos da Missão Bethesda estão em suas casas. Nós estamos divididos pela internet. O corpo de Cristo, a igreja, está unida em um mesmo pensamento, mas em comunhão não estamos agora. Ou seja, nós não estamos em uma koinonia. Por isso que ceia online não existe. E o pastor que assim fizer, ele precisa, primeiro, se ele fez porque ele não conhece, ele precisa pedir perdão a Deus, chamar a sua igreja e falar, irmãos, me perdoe porque eu errei. E aqueles que fizeram por má intenção, simplesmente para chamar atenção na internet, para dizer que ele é bom, que a igreja é boa, ele vai prestar conta e se tratar com Deus, porque ele não está seguindo a doutrina bíblica e está quebrando as doutrinas e ensinando as pessoas de forma errada. E um pastor, um líder, ele tem que ensinar a igreja da forma correta. Como é que eu sigo Jesus? Ó, é por este caminho. Como é que eu faço para seguir Jesus nesse sentido? É por aqui. Ó, a Bíblia está escrita assim. Se assim ele não faz, ele está fazendo as pessoas tropeçarem. É por isso que na nossa igreja, próximo domingo seria a nossa ceia. Seria. Mas nós não vamos fazer a ceia. Se eu for fazer a ceia, se nós formos fazer a ceia, eu vou com a minha família, por exemplo, na casa de um irmão, na casa da outra irmã, e juntos nós vamos estar reunidos participando da ceia. Essa é a orientação bíblica. Eles partiam o pão em casa e no templo. Como nós estamos impedidos de estar nos templos por causa da pandemia, onde nós vamos reunir? Nas casas, e ainda assim com muito cuidado. Ah, mas e se nós não puder nos reunirmos nas casas? Enquanto não puder, nós não fazemos a ceia. Ah, mas e se Jesus voltar? Se Jesus voltar e se você tiver exatamente da forma em que nós estamos falando dentro da palavra e vivendo o evangelho, você vai para o céu. Ah, pastor,
pastor, me dá um exemplo que eu vou para o céu porque eu não participei da ceia. Porque eu não pude. Não deu. Algum problema maior aconteceu e a gente não pôde participar. Te explico. O ladrão na cruz do Calvário não teve tempo de se batizar. Aquele que se converteu, que estava ao lado de Jesus. E ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo, no paraíso. Ele não se batizou, porque não teve tempo. Não participou de ceia com Jesus, porque não teve tempo. Mas Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você percebeu como que é a diferença? A igreja de Cristo está reunida, independente de qualquer outra coisa. Depois eu vou querer dar um exemplo para você, um pouco mais forte e muito sério. Mas eu vou usar uma metáfora e eu peço que você redobre a sua atenção para entender, para depois não falar que eu falei heresia. Tá bom? Então a igreja está reunida. Paulo reclama dos coríntios que eles estão se ajuntando e eles estavam agindo de forma errada. Observe que é sempre um ajuntamento. Depois Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, vai alertar que aquela carnalidade, ou seja, a forma em que eles estavam tratando do corpo de Cristo, ou seja, a ceia, estavam trazendo para eles condenação. Observe só o verso de número 27. 1 Coríntios 11, 27. Vamos lá? Porquanto qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, eu não posso fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Eu tenho que discernir que a ceia em koinonia, ou seja, em comunhão com a igreja, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo e anunciando a morte dele até que ele venha. O que não acontece pela internet. Versículo 21, acontece uma outra coisa. Paulo diz que enquanto uns chegavam com alimento, os outros estavam olhando, porque não tinham condições. E aí ele diz, esperai uns pelos outros. Novamente a palavra aqui é koinonia no grego. Comunhão, o que não estava tendo. Ou seja, eles estavam com o pensamento dividido, eles estavam equivocados em relação ao corpo de Cristo, à ceia. Então Paulo disse, vocês estão errados. Outro ponto que eu preciso lembrar, que a igreja em koinonia, ou seja, reunida, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, diz assim, semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo que o Antigo Testamento, ele cumpriu. E que o sangue dele agora é símbolo do Novo Testamento. A igreja reunida na ceia é símbolo do Novo Testamento, falando que a graça de Deus chegou. É uma expressão da transição da lei e da graça. Já que na lei o povo de Deus era Israel.
reunidos no Antigo Testamento. A igreja é símbolo do Novo Testamento, a nova aliança, uma expressão maior da graça de Deus no corpo de Cristo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo quando está reunida. Então Paulo faz um alerta do motivo de muitos, às vezes, estarem doentes. 1 Coríntios capítulo 11, em 30, ele diz: é por isso que muitos de vocês estão enfermos, já estão morrendo espiritualmente, e muitos já até morreram. Porque trataram as coisas de Deus da forma que eles achavam. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa pandemia de vírus agora mostrou muitas coisas na internet. Inclusive, uma das maiores coisas que esse vírus mostrou é o quanto a igreja brasileira é fraca no conhecimento bíblico. Eu tive o desprazer de assistir cada live que eu falo, não é possível que uma pessoa faz isso num culto desse na igreja dele. Me dá arrepio. Meu Deus, como é que é o nosso culto online. Aí o cara vai lá fazer online e quando eu presto atenção na palavra para ver o que ele vai falar, eu falo, meu Deus, não acredito. E aí o povo de Deus, a igreja de forma geral, fica doente, porque não se alimenta da palavra da forma correta, participa da ceia não discernindo o corpo de Cristo, e aí vai para a internet e a gente fica sabendo o motivo dessa bagunça que a igreja é no Brasil hoje. Cada um pensa de um jeito, um faz de uma forma, o outro faz de outra. E aí eu vou te dar um alerta, porque Paulo disse, por acaso está o corpo de Cristo dividido? De maneira nenhuma. Pode ter certeza que da forma que eu estou falando aqui, muitos homens de Deus e igrejas sérias pensam e fazem do mesmo jeito que nós. Ou seja, a igreja de Cristo está reunida, a igreja de Cristo tem o mesmo pensamento, porque nós temos a mente de Cristo e eles não concordam com essas coisas. Sem online, vai falar para algum pastor ou um homem de Deus sério, ele vai falar, não existe isso, irmão. Culto online, ele vai falar, também não existe. Pastor, e aí nós vamos para outro ponto. E batismo? Olha, irmãos, é só você pegar o tempo de João Batista. E aí apareceu um pastor no Rio de Janeiro, da igreja, de uma igreja batista, fazendo o batismo online. O tal do pastor Pedrão. Eu falo, meu Deus! Sabe, irmãos, é uma aberração. Já imaginou João Batista se vivesse nos nossos dias hoje? Batizando alguém online? Você fica aí da sua casa e vou espirrar a água, e quando a água bater na tela do celular ou da câmera, aí você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já imaginou essa aberração? Davi está dando risada aqui. Mas seria cômico se não fosse trágico. Eu quero fazer uma outra colocação. Paulo diz aqui, partir o pão em casa e no templo. Ou seja, já falei, precisamos aprender que comunhão não é só no templo, é também em casa. Tá bom? Eu tenho outro ponto aqui que eu vou explicar, que eu separei. Que a Bíblia diz que a igreja é a noiva. Cristo é o noivo. Num relacionamento, num casamento, a esposa, ela é símbolo de Cristo. Perdão, a esposa é símbolo da igreja. O marido é símbolo de Cristo. Eu peguei alguns textos, deixa eu ver qual folha que é.
Eu peguei alguns textos, perdi aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Tá tudo bagunçado aqui, mas eu vou achar já. Achei. Efésios 5, do versículo 30 ao 32, diz assim: porque somos membro do seu corpo. Paulo vai dar várias orientações, explicações. Explicações matrimoniais, vai falar do marido, da esposa, dos filhos. Aí ele fala no verso de número 30, porque somos membro do seu corpo. Aí diz, portanto deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só? Quando é que o marido é dois em uma só carne com a sua esposa? No ato sexual. Versículo 32 do capítulo 5, ele vai dizer, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Digo isto, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aí ele muda e fala que é a respeito de Cristo e da igreja. Mas ele estava falando de um ato sexual entre o marido e a mulher. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz assim, você já vai entender. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja de Cristo está reunida e a igreja de Cristo está unida. Mas quando é que nós estamos ligados em um só corpo, da mesma forma que o marido e a mulher estão ligados em um só corpo no ato sexual, a igreja de Cristo está reunida em um só corpo com Cristo, quando está reunida em um espaço físico, ou que seja na praça, ou que seja na rua, mas quando ela está reunida, congregando, agregada. E eu te pergunto, como é que nós vamos fazer culto online? Você já viu sexo online? Até tem, mas é sem contato. Quando esses pastores estão fazendo culto online, batismo online, ceia online, eles estão fazendo com que a igreja não tenha relacionamento íntimo com Cristo. É isso. Você consegue entender a seriedade disso? Um relacionamento que não tem contato. Atos 2:44, nós lemos, todos os que criam estavam juntos. E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí ele diz, para quem não pensa igual nós, em 1 Coríntios capítulo 2:16, mas nós temos a mente de Cristo. Ah, mas eu não penso igual a você. Sabe por quê? Você não pensa igual a Cristo, porque todos os que são de Cristo pensam de forma bíblica. Como é que eu tenho a mente de Cristo? Ora, quando eu penso a partir das Escrituras. E aí eu vou terminar dando o exemplo de quando a igreja é perseguida, ou quando acontece o que aconteceu conosco agora, o que devemos fazer.
Porque nós temos diversos exemplos na história quando a igreja não pode estar reunida em um espaço só. E aí você vai lembrar. No ano 64, Nero persegue a igreja de forma feroz. Nero vai matar muitos cristãos. O imperador Nero vai colocar uma estaca pontiaguda de pé para pegar os cristãos e colocar pelo reto, até com que a ponta varasse na boca, e ele tocava fogo nos cristãos e iluminava a cidade de Roma. Então os cristãos foram espalhados, porque não podiam estar reunidos. Mas tem um livro chamado As Catacumbas de Roma, que quando você lê, eu esqueci o nome agora do autor, eu li esse livro já faz um bom tempo, li ele 2 vezes, e eu me lembro quando ele fala da igreja, ou seja, dos cristãos reunidos pelos cemitérios, os mausoléus de Roma, quando eles podiam se juntavam entre 3, 4 e oravam junto, cantavam junto, agradeciam a Deus junto, e assim a igreja permaneceu viva. Os cristãos foram espalhados por várias partes do mundo, mas a igreja permaneceu, e eu falo por quê? Porque eles permaneceram na palavra. Se reuniam nas suas casas. A igreja que mais cresce no mundo é no Irã. Você sabe onde eles se reúnem? Dentro de cavernas. Não pode fazer culto online. Mas eles estão reunidos em um espaço físico, junto, participando da ceia, e é no lugar do mundo onde a igreja mais cresce. Porque eles estão observando conforme a palavra. Na Idade Média, nós vamos ver o que é chamado de Era Negra da igreja. E o que eu vou falar aqui não é para afrontar ou para falar mal de católico. Quero que vocês me entendam que o que eu estou falando é história. No período da Idade Média, a igreja católica foi quem mais matou cristãos no mundo. Tanto isso é verdade que o Papa João Paulo II, antes de morrer, pediu perdão aos cristãos do mundo inteiro e ao mundo pela igreja católica ter perseguido os cristãos na Idade Média. E como é que aqueles cristãos se reuniam, não podendo se reunir? Eles contrariavam as ordens e os decretos de Roma, contrariava a ordem e os decretos do governo, do Estado, e diziam como Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é que a igreja de Cristo tem que se portar nesse período de pandemia? Importa obedecer a Cristo do que aos homens. Hoje eu estava lendo uma matéria de um pastor amigo que mandou no WhatsApp dizendo que tinha um projeto de lei de um senador e queria que a igreja evangélica e católica, enfim, todo o sistema religioso, ficasse parado até o dia 10 de outubro ou setembro, uma coisa assim. Se surgisse esse decreto, esses crentes de hoje são tão fracos que, infelizmente, eles iam acatar esse decreto. Quando, na verdade, nós, como cristãos, deveríamos quebrar esse decreto e nos reunirmos, sim, dizendo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque a igreja de Cristo está sobre tudo. Ela é a maior autoridade. Outra questão que eu quero aproveitar para falar.
Porque eu estou vendo o governador falando que igreja não pode reunir, não pode abrir. E aí é preciso lembrar que na Constituição nós temos direito, nós, pastor, temos esse direito de decisão. E o Estado não pode intervir nas nossas decisões religiosas. Portanto, quando nós quisermos abrir a igreja, nós temos esse direito e ninguém pode ir lá fechar. Porque nós não estamos em uma ditadura. A igreja de Cristo não depende desse tipo de coisa. A igreja de Cristo, pelo fato do Estado ser laico, nós temos esse direito de decisão e falar, nós não vamos fechar, nós vamos se reunir aqui sim, fazer o culto. Por que você não fez isso então, pastor? Por causa que eu tenho consciência e não quero ver ninguém mal. Mas se nós percebermos que esse vírus não é nocivo a ponto de prejudicar a saúde dos irmãos da igreja, nós vamos abrir sim. E aliás, é bom que o prefeito da nossa cidade já esteja ouvindo e veja esse vídeo para saber que o Estado é laico e nós temos poder de decisão e não vamos abrir mão disso não. Se a igreja tiver que abrir porque nós decidimos abrir, nós temos esse direito garantido na Constituição. Estado é Estado, igreja é igreja. Portanto, não há live. Nós não fazemos culto online, nós não fazemos batismo online, nós não fazemos ceia online e nós somos a igreja de Cristo, temos autoridade sim para decidir como é que nós vamos conduzir as nossas vidas diante de Cristo, reunidos com a igreja. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Se tem pastor que me ouve e fez esse tipo de coisa, culto online, reúne a sua igreja, peça perdão, fala, irmãos, eu errei. Não é feio. Feio é ser arrogante e orgulhoso. Peça perdão, fala, irmãos, eu errei. Nós só vamos participar da ceia agora quando nós estivermos reunidos. Ah, batismo online. Não, nós não temos batismo online. Irmãos, me perdoe, eu errei. Você precisa ser batizado sim nas águas da forma correta. Simbolizando que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Descendo, mergulhando as águas. A forma bíblica. João Batista ensinou e os apóstolos ensinavam. E você que está fazendo seus cultos online aí, que não seja da forma que eu falei, também peça perdão e fale, irmãos, nós não vamos fazer culto online mais, nós vamos se reunir, fazer o culto no lar, mas nós vamos transmitir online. Da mesma forma que fazíamos antigamente com o rádio. E alguns ainda fazem com o rádio. E aí, uma outra mensagem, terminando para você cristão, para você que é pastor, e possa ser que sofra igual eu, pelo fato de defender a sã doutrina de Cristo. Eu quero te encorajar e dizer, continue firme na sã doutrina. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que viveríamos tempo em que as pessoas não iam suportar a sã doutrina de Cristo, mas amontoar para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, gente que acha que sabe, é doutor, mas quando vai ver, ele está conduzindo o povo de forma errada, biblicamente. Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Esse é o ensinamento. Domingo, se nós não pudermos nos reunir, nós vamos fazer da mesma forma aqui. O nosso culto vai ser cada um na sua casa. Eu vou fazer o culto no meu lar e vou transmitir online. E vou compartilhar a mesma palavra de Deus com você, domingos. Caso não, se nós não puder nos reunir. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Obrigado pela atenção, você que permaneceu comigo. Mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que nessa noite, Senhor, nos dê graça, Pai. A tua igreja passa por dias difíceis, onde pessoas estão espalhadas sem saber o que fazer, o que seguir. Por onde eu vou, por onde nós vamos. Mas a tua palavra é clara, Senhor, e a tua palavra nos guia. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Obrigado, Senhor, porque homens deram a vida por esta palavra.
A tua igreja deu a vida pela tua palavra e pelo testemunho de Cristo. Hoje estamos aqui, Senhor. Eu estou aqui na minha casa com a minha família. Alguns irmãos estão nos seus lares com as suas famílias. E eu quero te louvar pela oportunidade de explicar a tua palavra tal como ela deve ser, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, a tua igreja pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, e nos lava no teu sangue, Senhor. Nos lava pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.